Incrível. Da Vida Rio para as nações. Coisa incrível. Daqui a pouco você vai ver quantos acessos vão ter. Amém. Estou muito animado com Jesus. Eu quero pregar hoje sobre isso. Venha cooperar com Jesus. Venha cooperar com Jesus. Quando eu falo isso, estou dizendo, Jesus chama você para ser um cooperador com Ele. A Bíblia chama você e eu de cooperadores de Deus. E isto não é um peso. Precisamos quebrar toda mentira, todo engano de que servir a Deus é um peso. Servir na igreja é um peso. Servir na obra de Deus é um peso, é uma luta, é uma dificuldade. Não é! É um grande, maravilhoso privilégio. Aleluia! Como a pastora Fernanda falou, já que é para ser bruto, vamos ser brutos. Não deixe o diabo mentir para você, que se você se envolver e se sacrificar, e se for um cooperador de Deus, a sua vida vai ser mais difícil, mais complicada, e você vai ter que sacrificar muito. Você vai, mas é um privilégio. É o maior privilégio da existência de um ser humano, é ser nessa vida, nessa terra, nessa existência, um cooperador com Jesus. Cooperar com Jesus. Então eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas 5, versículo 1, de 1 a 11. Acompanha, por favor, com atenção aí na sua Bíblia. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira do lago, porque os pescadores, mas eram também pecadores. Rimou. Porque os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou Jesus em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lance as suas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes quase se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Isso é uma passagem incrível. Eu quero contar a passagem de um jeito diferente que está contado aqui, numa ordem diferente.
Pedro era pescador, Pedro tinha um barco. Não era um barquinho como uma canoa, não era um barco como um pequeno barquinho de pesca. Era um barco grande. Era um barco que pescavam nesse barco provavelmente no mínimo 5 pessoas. Pedro tinha mais 2 sócios nesse barco de pesca. Pedro tinha um desses barcos de pesca. Pescava nesse mar de Genezaré, ou mar da Galileia. E Pedro já tinha encontrado Jesus. Nos capítulos antes, conta que Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. Foi o primeiro milagre, o primeiro favor que Jesus fez para Pedro, foi curar a sogra. Já pensou? Tem gente que pensa, não, Pedro orou muito pela sogra. Duvido. Estou brincando. Mas Pedro estava conhecendo Jesus. Ele se referiu a Jesus como mestre. Ele ainda não sabia que Jesus era o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus feito carne. Ele não tinha entendido isso ainda. Mas quando ele falava mestre, é um rabi. E havia muitos rabis na época. Rabi era uma pessoa que ensinava as coisas de Deus. Ele então considerava que Jesus era um rabi, Jesus era um mestre. Ele chama aqui Jesus de mestre. E Pedro era pescador e Pedro saiu para pescar com seus companheiros de pesca naquele barco. E eles passaram a noite inteira pescando. E eles eram pescadores profissionais, eles entendiam de pesca, eles sabiam o que eles estavam fazendo, como pescar, aonde pescar, como atrair os peixes, como fazer. Passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. E aí você tem que entender a frustração deles. Porque quando uma pessoa pesca por diversão, e ela passa a noite pescando e não pesca nada, ela fica frustrada. Mas quem depende da pesca, quem vive da pesca, quem precisa dos peixes para viver, passar a noite inteira pescando, investindo todo o seu tempo, sua habilidade, seus recursos para pegar o peixe, e não pega nada, é muito mais frustrante. Então eles estão cansados, eles estão frustrados, eles estão chateados. E eles voltam ao amanhecer, eles voltam dessa pesca errada, que não deu, que não funcionou. E eles chegam ali na beirada, cansados, frustrados, fatigados. O que eles queriam? Agora, quero ir para casa, quero descansar, quero, sei lá, me jogar no sofá, na esteira, na rede. E eles descem do barco e eles ainda têm um trabalho a fazer antes de ir embora para casa. Eles têm que limpar o barco, eles têm que limpar as redes, eles têm que organizar tudo, eles têm que guardar e então ir embora. Eles já tinham limpado o barco, já tinham feito tudo. A última coisa que se faz o pescador é lavar as redes, para que ela não se estrague. E eles estão agora lavando as redes e chega Jesus, chega este rabi, e com ele chega uma multidão. E essa multidão está apertando Jesus. E ele está no meio da multidão e Jesus está tentando ensinar, falar, pregar, ministrar para essa multidão. E de repente Jesus faz uma coisa. Sem avisar e sem pedir. Ele entra dentro do barco de Simão. Tinha 2 barcos. Ele escolhe qual barco? O de Simão. Simão, Pedrão, ele era impulsivo. Imagina como Simão está. Quando ele frustrava mesmo de vez. Porque ele é intenso. Uma pessoa intensa é assim. Ela é intensa quando está bom. Deus está operando. Uau! E ela é intensa quando está ruim. Então, quando ela está ruim, ela está ruim. Ela deprime mesmo, para valer. Porque ela é intensa. Jesus escolhe justamente o barco de Simão. Simão está ali do lado, lavando as redes. Simão só quer ir embora para casa. Simão pensa assim: hoje eu vou embora de mãos vazias. Mas
Jesus estava ali. E eu digo a você, com Jesus você nunca irá embora de mãos vazias. Nunca, jamais. E Pedro nem sabia o que ia acontecer. E Jesus entra no barco dele. Talvez Pedro pense assim, o que ele está entrando no meu barco? E Jesus entra no barco, se acomoda no barco, sem pedir licença. E ele diz assim para Simão, Simão, leva o barco um pouco para dentro da água. E você tem que entender o que isso envolve. Aquele barco é grande, gente. Aquele barco não tem motor. Aquele barco é no remo. Depois com a vela. Quando está no meio do mar, quando está mais para dentro da água, é a vela. Mas para sair da beira e afastar a primeira parte, é no remo. Jesus dá um sorriso e diz, Simão, leva o barco ali para dentro um pouco da água. O cara está frustrado, está cansado, trabalhou a noite inteira, está achando que vai embora de mãos vazias. Jesus entra no barco sem pedir licença. E ele diz, leva o barco um pouco para lá. E agora Jesus está pedindo, eu vou ter que remar, vou ter que fazer força, vou ter que me esforçar. Estou irritado com essa multidão. Isso não é hora de multidão, isso não é hora de gente chegar aqui, isso não é hora de Jesus sentar no barco, isso não é hora de Jesus pedir isso para mim. Duas coisas incríveis. Primeira, você lê pela passagem, você sabe que Jesus vai realizar um milagre maravilhoso. Primeira coisa é esta. Nos momentos mais inesperados, no momento de mais aperto para você, de mais frustração, maior dificuldade, maior privação, são os momentos em que Deus quer manifestar a glória dele na sua vida. É no momento desse que Deus quer fazer os grandes milagres que Ele tem preparado para fazer na sua vida. Não é no momento de glória, não é no momento do sucesso, não é no momento da bufunfa, não é no momento que o bolso está cheio da grana e você está com crédito na conta e você foi promovido e você está na onda. Não é nesse momento. Você pode estudar o padrão dos milagres de Deus na Bíblia. É nos momentos que você está fraco, que você está apertado, que você está em dificuldade, que você está no seu apuro, que você está no meio de uma frustração, que você não tem possibilidade, que não há como. É no momento que aquela viúva, ela está pronta para morrer, é a última refeição, não tem mais nada. É nesse momento que Deus chega e multiplica o azeite da viúva e dá para ela uma aposentadoria vitalícia. É nesses momentos que Deus faz milagre. E você precisa aprender essa lição. Por quê? Porque tem uma coisa que Deus exige de você e mim. E eu. Fé. Fé. Qual é a hora de exercer fé? Porque, irmãos, quando tudo vai bem, exercer fé é que nem manteiga derretida no pão. Agora, na hora do aperto, da dificuldade, na hora da pandemia, na hora que tudo muda, na hora que... É essa hora que Deus está olhando para você. Ele sempre está olhando para você. Mas é nessa hora que Ele espera ver fé no seu coração. Essa hora que nós estamos vivendo agora, no mundo, na nação, no país, é uma hora de nós nos fortalecermos na fé em Deus, porque é em momentos assim que Deus faz as coisas mais imprevisíveis e impossíveis, que só Ele pode fazer, e Ele vai fazer na vida daqueles que creem. E eu não sei se vocês estão aqui, mas eu estou aqui. Se você dá um grito, faz barulho, gente, faz barulho. E ele entra no barco. Pedro, rema.
Pedro, ele está remando. Se coloca no lugar de Pedro, noite inteira, cansado. Cara, tem uma coisa que cansa é pescar. Você ficar o dia inteiro, a noite inteira, dentro de um barco, na água, molhado, vento, frio, não pega nada. Te dá uma exaustão. E ele diz, cara, eu vou ter que remar. E ele está no meu barco. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus entrou no barco de Pedro? Presta atenção. Você sabe quem é Jesus? Ele é Deus. Ele iria andar sobre as águas. Esses mesmos pescadores viram Jesus depois andando sobre as águas. Uau! Por que Jesus simplesmente não andou sobre as águas nesse dia? Porque ele queria um lugar melhor para falar com a multidão. Porque ele queria estar à parte para toda a multidão vê-lo e para toda a multidão ouvi-lo. E o melhor lugar era lá na água. Por que Jesus não andou sobre as águas? Imagina se ele anda sobre as águas. Uau! O pessoal vai prestar mais atenção. Sim ou não? Se ele anda sobre as águas, ia ter muito mais conversão. Ia funcionar tremendamente. E Jesus, ele é Deus que fez todas as coisas. Ele fez a madeira de que foi feito o barco. Ele fez a água daquele mar. Ele fez os peixes que estão naquele mar. Tudo foi feito por ele. Ele criou todas as coisas. Ele é o verbo vivo de Deus. Ele criou toda a harmonia química para que os peixes pudessem viver na água. E ele criou os peixes, que os peixes podem absorver oxigênio da água. Foi tudo ele que fez. Para que ele precisa do barco de Simão? Ele é Deus, ele pode tudo. Ele pode andar sobre as águas, ele pode repreender a tempestade e o vento, ele pode ressuscitar os mortos. Ele é Deus, ele é o Verbo. Ele estava lá no princípio, ele que criou tudo. Para que ele precisa de um Simão, que ainda é imperfeito, impossível? Para que ele precisa do barco dele? Jesus pode andar sobre as águas. Imagina Jesus em pé nas águas pregando. Irmãos, eu já estava de joelho. Mas ele entra no barco. Por quê? Porque ele quer que Simão seja um cooperador com ele no seu reino. Como ele quer que você seja um cooperador com ele no seu reino. Por isso que o título dessa pregação é Venha Cooperar com Jesus. Ele não precisa do seu barco. Ele não precisa de mim. Eu não sou imprescindível para ele, para o reino dele. Mas ele me chamou para ser um cooperador com ele. E ele chama você para ser um cooperador com ele. E quando ele chama você para ser um cooperador, ele não pede licença. Ele simplesmente chama. Às vezes ele não explica. Ele não diz, Simão, vem comigo que hoje você vai experimentar o maior milagre que você já experimentou na sua vida toda. Fica animado. Ele não chegou e disse, fica animado, Simão, você está frustrado, cansado, decepcionado. Mas fica animado, porque daqui 30 minutos vai acontecer o maior milagre que já aconteceu na sua vida. E sou eu que vou operar. Simplesmente me siga. Não, ele não explicou nada. Por quê? Por que Deus não explica? Às vezes certas coisas. Porque ele quer ver fé em você. Ele quer que você confie nele. De todo o seu coração. De todo o seu ser. E fé às vezes é você crer quando você não compreende. É você permanecer crendo quando você não vê. Quando você não entende. E é você corresponder. E aí então, Simão rema. Simão teve que fazer força, irmão. Aquilo, a pastora falou hoje de sacrifício.
Você não pode cumprir a vontade de Deus na sua zona de conforto. Geralmente a vontade de Deus para você estará fora da sua zona de conforto. Se você quer viver no bem bom, se você quiser viver só nas bênçãos de Deus, receber as bênçãos de Deus e deitar sobre elas, tomando suco de laranja gelado todos os dias da sua vida, você não vai cumprir a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus está fora da sua zona de conforto, porque a vontade de Deus exige sacrifício. Sacrifício. Nós vamos ser um povo bruto, irmãos. Faz um barulho. Nós vamos ser um povo bruto. Nós vamos ser um povo bruto que faz a vontade de Deus. Nós vamos ser um povo bruto que Deus olha para nós e diz assim: com aquele ali eu posso contar com ele. Com aquela ali eu posso contar com ele. Com aquele povo ali no Itaiangá, lá ao lado da Pedra da Gávea, lá atrás daquelas árvores, aonde às vezes aparecem gambás e macaquinhos. Com aquele povo eu posso contar. Eu posso entrar no barco deles. Eles não vão ficar chateados. Eles não vão ficar sentidos. E Jesus começa a pregar. Ele prega, ele ensina. Imagina Pedro sentar no barco ouvindo. Irmãos, acho que Pedro lá dentro está com raiva daquela multidão. Ele está pensando assim: se essa multidão não estivesse aqui, não estaria aqui esse negócio. Eu já passei a noite inteira aqui, gente. Agora está ventando, está frio, eu estou cansado. Eu não estou nem direito ouvindo o que Jesus está falando. Nem creio que essa multidão vai se converter. E amados, quando Jesus falava, irmãos. Hoje nós somos assim, nós estamos em pandemia, então tem um tempo para pregação. Jesus não tinha tempo para pregação. Ele já tinha visto um pouco Jesus falar. Ele fala: quando Jesus começa a falar, gente, ele vai falar. E Jesus está falando com a multidão. Eu imagino que Pedro está sentado no barco, ele está meio desconsolado, irmãos. Está meio assim, cabisbaixo, está meio olhando a água. Está dizendo: quando será que isso vai acabar? E às vezes nós temos a mesma atitude com Jesus. Jesus está querendo usar a sua vida, Jesus está querendo a sua cooperação, Jesus quer o seu barco, Jesus quer os seus recursos, Jesus quer os seus dons, Jesus quer os seus talentos, Jesus quer suas capacidades, Jesus quer suas finanças, Jesus quer tudo, irmão. E nós estamos assim: mas quando que esse negócio vai acabar? Porque a única coisa que eu quero é voltar para minha casa. É o que Pedro está pensando. A única coisa que eu quero é voltar para o meu conforto. Isso aqui está muito desconfortável. E estava mesmo, irmão. E Jesus está pensando: Pedrão, eu peguei o seu barco por querer. É justamente esse barco que eu queria. É você mesmo, cara, porque eu tenho um propósito na sua vida. Qual era o propósito de Jesus? Eu vou fazer desse cara um pescador de homens. Ele nem sabe. Deus quer fazer você um cooperador no reino dele, gente. E às vezes você nem sabe o que Deus tem para fazer através da sua vida, se você cooperar com Ele. Aonde você vai chegar, você não tem nem noção. Pedro não tinha nem noção, irmãos. Você acha que Pedro tinha noção naquele dia? Imagina aquela hora, Simão está lá no barco cansado, Jesus está pregando. Você imagina que estava no coração de Simão: vale a pena. Eu estou aqui com ele, estou cansado, estou frustrado, estou fatigado, quero ir para minha casa, mas vale a pena, porque um dia 3.000 pessoas vão se converter com a minha pregação. Um dia o Espírito Santo vai chegar. Um dia nós vamos levar o avivamento para Jerusalém, para a Judéia, para Samaria, para os confins da terra. A coisa vai ferver, a panela vai ferver, a tampa vai tremer. Vale a pena, aleluia, vamos ficar aqui no barco. Fala mesmo, Jesus, quer falar 2 horas, 3 horas? Fala, porque vai valer a pena. Nada disso passava na cabeça de Pedro. Porque ele não sabia nada disso. Mas Jesus sabia. Jesus sabia o que ele estava fazendo quando ele entrou justamente no barco daquele homem, Simão. E Jesus sabe o que ele quer e o que ele está fazendo na sua vida. E ele termina de pregar, de ensinar a multidão. E ele fala assim para Simão: Simão, agora vai para alto mar. Vai por meio do mar da Galileia. E lança sua rede para pescar.
a resposta de Simão é muito interessante. Porque Simão não diz assim, o Senhor falou, está falado, é isso aí, eu creio, eu vou, aleluia, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, juntos no teu reino, na tua causa, faremos a sua obra, aleluia. Não. Sabe o que ele diz? Mestre, Rabi. É tipo assim, você já falou 3 horas. Já ensinou muito. Rabi, mestre. Quando Jesus fala isso, você tem que entender como isso ressoa dentro de Pedro. O estado que ele está. Como encontra Pedro, como às vezes encontra você. Sabe, irmãos, na hora que você está mais apurado, que você está mais apertado, o líder do seu GPS fala assim para você, você pode fazer um bolinho para o próximo GPS? E tem muita gente, por causa da sua situação, a primeira coisa vai dizer, não. Na hora que você está mais estressado, mais... A pastora Fernanda diz, você pode cuidar da classinha das crianças? Diz, não é possível. Tudo menos isso, irmão. Porque essa é a aprovação da vida de uma pessoa. Não, é bênção. As crianças são cheias de energia, gente. Criança é bênção. Vem? Mas sabe, é nessa hora, com a sua atitude, com a sua resposta, com a sua ação, é que Deus vai ver se Ele pode contar com você ou não. Irmão, eu vou ser sincero, vou falar mesmo. Nós vamos ser bruto. Gostei disso. Irmão, gostei disso, vai ser um lema nosso. Nós vamos ser bruto. Aleluia. Porque, sabe, eu me senti, foi pastor Léo, obrigado. Vamos, irmão, eu me senti livre agora, porque nós vamos ser bruto, então agora eu posso pregar, eu posso falar, oh, aleluia. Gostei, nós vamos ser bruto. Nem sei porque eu falei isso. Vou ser sincero. Irmãos, nós como pastores, nós queremos contar com você. Nós não queremos que chegue assim, aquela pessoa não posso contar. Não conte com ela, porque na hora que você vai contar, ela não está. Na hora que você precisa dela, ela diz não. Não, eu quero olhar para você e dizer, eu posso contar. Eu posso contar. Jesus quer, principalmente Ele, ser assim com você. Ele vai ser meu cooperador. Jesus tinha um propósito com Simão. Esse cara vai ser meu cooperador no seu reino. Simão, agora você vai lá e vai pescar. Simão diz assim, mestre, eu ainda estou só no mestre, né? Mestre, nós trabalhamos a noite inteira. Com a boca cheia, ele falou, a noite inteira. Não pegamos nada. Nada. Mas, sobre a sua palavra, eu vou. Mas você tem que entender como ele foi. Você acha que ele estava esperando um milagre, irmãos? Você acha que ele estava esperando uma coisa extraordinária? Não. Mas ele obedeceu. Sabe aonde que vem o milagre de Deus? Primeiro, vem na hora de mais fraqueza, de mais dificuldade, de mais aperto, de mais... Irmãos, nós como igreja, nós estamos numa hora assim. Mas é essa hora que Deus vai abrir o céu, vai abrir seu sorriso, vai estender sua mão poderosa e vai fazer o que nós não pensávamos, o que nós não esperávamos. E Pedro lançou a rede. O braço dele já está dolorido, irmãos. Se só dormir do lado já dói o braço, imagina ficar a noite inteira. Nada. Mas Jesus falou, mais uma vez, jogou. Ele é pescador, irmão. Quando ele jogou, ferveu de peixe, irmão. Ele já sentiu. Ele pegou na corda da rede, ele puxou e falou,
Chacabacachima lá, iaia. Tiago, João, você vem, puxou. Ele sentiu que era tanto peixe, que se ele não tivesse sabedoria para puxar, ia romper a rede. E ele viu que o barco, de tanto peixe, o barco inclinou para o lado. Ele chamou o outro barco, o pessoal que estava na praia, e pediu para vir ajudá-los. E eles encheram 2 barcos, encheu até a tampa, até a boca, 2 barcos de peixes, irmão. Que o barco, diz que o barco quase afundou. Já pensou? Deus te abençoar tanto, 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 que você vai quase afundar de tanta bênção. E eles chegaram na praia, com aquela quantidade enorme de peixes. E Pedro se ajoelhou diante do Senhor e disse: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Irmãos, é interessante, Jesus não tinha pregado sobre arrependimento. Jesus não tinha falado nada de arrependimento. Jesus não tinha falado para Pedro: Pedro, você é pecador, você precisa se arrepender. Nada. Mas a bondade de Jesus, manifesta na vida de Pedro, levou ele ao arrependimento. É o que Deus quer fazer na sua vida. Ninguém se arrepende na pancada, irmãos. Ninguém se arrepende levando bibrada na cabeça. Para de bater a Bíblia na cabeça das pessoas, se você por acaso está batendo. Porque as pessoas não vão mudar assim. Nós precisamos manifestar a graça, o amor, a bondade, às vezes até a severidade de Deus. Mas tudo com graça e com amor. E Pedro se arrependeu. E Jesus disse para ele, é muito incrível. Jesus disse assim para ele, quando ele fez isso: não temas. Ele estava todo cheio de temor. Deixaram tudo. Deixaram os barcos, deixaram as redes, deixaram todos aqueles peixes. Não que deixou desperdiçar. Alguém aproveitou aquele peixe. Mas eles deixaram tudo e seguiram Jesus. E é assim a maneira e o processo de Jesus agir na sua vida. Ele chama você, ele entrou na sua vida. Quem é que você disse? Jesus entrou na minha vida. Quem pode dizer, Jesus entrou no meu barco? Tem gente que diz, Jesus entrou no meu barco, Jesus está no meu barco. E depois, às vezes, a pessoa reclama que Jesus está no barco. Porque ele diz, ele está pedindo o meu barco. Mas você não deu o barco para ele? Você não deu a sua vida para ele? Sim ou não? Demos a nossa vida para ele. Por que nós vamos ficar chateados se ele quer usar a nossa vida? Nós demos a nossa vida para ele, por que nós vamos ficar chateados se ele quer que a gente se gaste por ele? Você vai se gastar mesmo, gente. Você vai se gastar. Você vai se gastar. Até a pessoa que viveu no mais conforto da vida dela, se ela passou o ciclo da vida dela, ela se gastou. Então, se a gente vai se gastar, vamos nos gastar para Jesus, irmão. Vamos usar nossa energia, nossa força, nosso talento, nosso tempo, nossos recursos, nossas habilidades, nossa capacidade para Jesus. Vamos entregar tudo para Ele. E vamos cooperar com Ele. Porque Ele chama eu e você para sermos cooperadores com Ele no seu reino, na sua obra. E aí Ele diz, me siga e eu vou fazer de você um pescador de homens. Esse é o processo de Deus na sua vida. Ele abençoa, Ele chama você para ser um cooperador com Ele. Você diz, eis-me aqui. Ele faz milagres na sua vida. Ele provê na sua vida. Ele dá a você uma pesca maravilhosa. Talvez Pedro, quando viu aquela pesca, ele disse, uau, 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 fiquei rico. Fiquei rico. Num dia fiquei rico. Num dia resolvi todos os meus problemas. Olha quanta bênção. É bênção para todos lados. Esse peixe, olha o tamanho dos peixes. Uau! Jesus disse para ele, deixa tudo aí agora. E me siga.
disse, mas Jesus, eu acabei de pescar. Olha esses peixes lindos, Jesus. Olha que pesca. Quanta bufunfa isso vai dar lá no mercado de Cafarnaum, que era a cidade que eles viviam. Uau! Irmãos, tem gente que chega e para nessa fase. Qual é a fase? A fase de ser abençoado. Tem gente que recebe a bênção, recebe o milagre de Deus e estaciona no milagre. E se acomoda no milagre. E fica confortável no milagre. A pessoa ora tanto, ora tanto, ora tanto, ora tanto, ora tanto, ora tanto para ter um filho, não pode ter, e aí tem um filho, e quando tem um filho, temos um filho. E agora é tudo no filho, tudo por filho, tudo. Não posso mais servir, não posso mais me envolver, porque agora eu tenho filho. E é errado, irmão, você cuidava de se amar o filho? Não. Mas você tem que entender, se você tem Jesus, você tem que entender para que Ele está te chamando. Uau! A pessoa ora por uma casa, ora por uma casa, ora por uma casa, ora por uma casa. Ora, Deus dá uma casa. Uau! E a casa, Deus dá aquele sofá, irmão. Sabe aquele sofá do sonho? Sofá do seu sonho, aquele sofá. E depois Ele dá uma TV. Eita, tchumachu e alamaia. Uau! Esse sofá é meu. Ele me atrai, Ele me pega, Ele me seduz, Ele me domina, Ele me... Uau, tem a marca da minha existência no sofá. E às vezes a pessoa está pegando, não, mas foi Deus que me deu, e foi mesmo, irmão. Mas o mesmo Deus que te deu a bênção, Ele está dizendo, deixa essa... Não é que você vai renunciar à bênção, não é que você precisa vender a casa, vender o sofá, para seguir Jesus, não é isso que estou dizendo. Mas você precisa pôr do lado. Quantos estão entendendo? E dizer, Jesus, eu vou te seguir. Porque eu vou ser um pescador de homens. O dia que Pedro está sendo usado por Deus, o dia que Pedro está andando em Jerusalém, irmãos, e a sombra dele ao passar pelos enfermos, cura os enfermos. Você acha que ele lembrou, mas ainda estou chateado com aquele dia do barco, Jesus, não me esqueço, e também com o dia que eu tanta bênção, tanta provisão, não pôde aproveitar aqueles peixes. Você acha que ele está lembrando disso, irmão? Você acha que ele está frustrado com isso? De jeito nenhum! Quantos estão entendendo? Então, qual é o ponto que eu quero chegar? O ponto é esse. Se você quer ser um cooperador com Jesus e venha ser um cooperador de Jesus, não fique apegado às suas bênçãos. As bênçãos são para abençoar você, não são para paralisar você. A bênção de Deus é também para Deus te dar condições de você seguir a Ele com tudo. E não para te segurar. A bênção é para ser uma plataforma da onde Ele te chama para você servir a Ele, e você tem condições de servi-lo. Mas ela não é para você ficar lá. É para dali você se entregar. É para dali você cooperar. É para ali você ser um cooperador no reino de Deus. Aleluia! Irmãos, eu estou animado. Eu estou animado. Tem pessoas que estão dizendo, gente, nem a igreja pensava que ia passar essa dificuldade. Pois eu digo, irmãos, olha para tudo isso que está acontecendo. Isso confirma que Deus é soberano. Senhor das nações, das terras, dos governos, dos povos, das empresas, da igreja. Ele é Senhor da igreja. Ele é soberano. Tudo isso confirma que Deus está sentado no trono. E quem manda nesse negócio aqui não é governo, não é empresa, não é líderes, não é homens, é Deus.
É Deus, é Deus, é Deus que está no governo da terra. Você tem que ficar animado, não abatido. Tudo que está acontecendo confirma que a palavra de Deus é que é verdade, que é verdadeira, e que é fiel, e que não passa. Por quê? Porque Deus falou na sua palavra e deixou claro que essas coisas aconteceriam. E Ele diz, estou falando isso para que quando acontecer, vocês não se desanimem, vocês não percam a fé, vocês não se enfraqueçam. Eu já estou avisando com antecedência. Falou 2000 anos atrás, mas porque a palavra dele permanece para sempre, é viva e é poderosa, está se cumprindo hoje a palavra dele. Tudo isso está acontecendo. Confirma a palavra de Deus. Aleluia! Confirma que você pode confiar nele. Confirma que você pode confiar na palavra dele. Confirma que nós vamos voltar para a essência, que é Cristo. Porque nada pode ser sua esperança, irmãos. Tinha gente que diz, minha esperança um pouco, né? Minha esperança é Cristo. Mas um pouco da minha esperança é a minha poupança que eu tenho. Aleluia. Faz uma cara que você tinha poupança, irmão. Porque agora consumiu, não consumiu tudo ainda, mas está acabando, Jesus. Senhor, traz essa vacina logo, por favor. Pelo amor de Deus. Oh, Jesus. Essa situação prova a nossa fé. Mas também está na palavra de Deus. Presta atenção. Que quando coisas parecidas com essas estivessem acontecendo, seria o tempo que a glória do Senhor viria encher a sua casa e o seu templo, que somos nós, que são as nossas vidas, que sou eu, que é você, que é essa geração, a glória do Senhor vai encher. Mas irmãos, você tem que levantar do seu conforto e você tem que dizer, eis-me aqui, Senhor, eu vou ser um cooperador de Jesus. E isso não é uma coisa mística, irmãos, isso é uma coisa prática. Você cooperador de Jesus, às vezes limpando uma cadeira, arrumando um banheiro, cuidando de criança, vindo aqui, esses músicos, eles estão animados, irmão, porque agora são 2 cultos. Eles podem pensar, não estava preparado para 2 cultos, peraí, ninguém me avisou, assim, não teve um plano, irmão, não teve uma coisa com antecedência, um plano elaborado. Não teve, irmãos. Nós fomos obrigados a fazer, estamos fazendo. Tem que passar o dia aqui. Domingo, domingão. E o domingo, domingão que tiver o Flamengão? Vai passar aqui. Quantos estão entendendo? Mas, irmãos, nós estamos aqui para isso. Sabe, irmãos, nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Você está aqui para isso. Nós vamos ser bruto. Levante. Eu quero que você levante a sua cadeira. Levanta a sua cadeira, gente. Levanta. Você está sendo chamado para ser um cooperador de Jesus. Você está sendo chamado para cooperar com Deus. Você está sendo chamado para cooperar no reino de Deus, na igreja local, irmãos. Na igreja, o reino de Deus é maior que a igreja local, irmãos. Mas é aqui que nós cooperamos. E a outra coisa que eu quero dizer para você para terminar. Eles pegaram tanto peixe que teve que chamar o outro barco. E o outro barco também se encheu de peixe. Vira a pessoa que está ao seu lado, mesmo com a máscara diz, o sorriso diz, tiveram que chamar o outro barco. O que isso ensina, irmãos? Presta atenção, ensina o seguinte, que se eu estou aqui, ou seja você, alguém está aqui, corresponde a Jesus, anda com Ele, tem fé nele, se sacrifica por Ele, se entrega por Ele, mesmo na hora da fraqueza. Ele está aqui, faz isso. Na hora que ele é abençoado, na hora que o milagre acontece na vida dele, na hora que ele pega aquela rede cheia de peixe, se você estiver ao lado dele, você vai receber a mesma bênção. Isso fala de conexões, irmãos.
Isso fala de conexões. Nós somos o povo de Deus, nós fomos chamados para andar juntos. Nós somos ligados por vínculos de amor, por vínculos de paz, por vínculos de aliança, por vínculos de compromisso. E quando aquela pessoa com quem eu estou conectado e eu estou ligado, ela é abençoada, eu sou abençoado. Quando o reino de Deus se manifesta, eu sou abençoado. Sabe, irmão, você se dedica, o que eu quero dizer a você, nós precisamos de muita dedicação na igreja local. Nós somos carentes e necessitados, nós precisamos de você. Mas não é uma obrigação, não se sinta obrigado, irmão. Diz, domingo fui lá, poxa, agora pegou para o meu lado, pastor Fred falou. Não, irmão, isso aqui é por amor. Mas nós precisamos de você. Mas a hora que, toda vez que essa igreja é abençoada, todos que estão aqui são abençoados. Quantos estão entendendo? Quando Deus realiza um milagre na sua vida, a minha vida é abençoada. E nós estamos conectados, nós estamos juntos, nós estamos ligados. Nós vamos seguir. Interessante que todos eles seguiram Jesus, todos que estavam lá. Tiago, João, os que estavam no outro barco, Pedro, Simão, todos deixaram o barco, deixaram os peixes, deixaram as redes e seguiram Jesus. Deus está chamando você para ser um cooperador no seu reino. Abre suas mãos, feche seus olhos. Ele está chamando você para ser um cooperador fiel. Um cooperador disposto. Um cooperador que ele não precisa falar com você 2 vezes. Ele não precisa convencer você. Ele não precisa puxar você. Ele não precisa obrigar você. Ele quer que você seja um cooperador. Ele poderia fazer tudo, irmão. Ele poderia descer nesse Rio de Janeiro e manifestar a sua presença de uma maneira tão sobrenatural, sem nós, sem a igreja, sem ninguém. E ele teria o poder de fazer esse Rio de Janeiro inteiro se prostrar diante dele. Mas ele escolheu chamar você para ser um cooperador. Entrega a sua vida para ele. Entrega seu barco para ele. Qual é o seu barco? Entrega a sua bênção para ele. Qual é a sua bênção? Entrega seu milagre para ele. Qual é o milagre? Ou quais são os milagres que ele tem operado na sua vida? Devolve a ele. Devolve a ele de todo o seu coração. Ele está dizendo para você: vem me seguir. Eu vou fazer de você pescador de homens. Irmãos, eu digo a você, nós estamos próximos de ver a maior colheita de almas de todo o tempo, de toda a história, em todas as nações da terra. Deus está chamando você. Jesus mesmo está chamando você. Se você está cansado, se você está frustrado, se você já usou todo o seu esforço, toda a sua sabedoria, todo o seu poder, todos os seus recursos para fazer o que você podia fazer, não deu certo. Saiba, é o momento certo dele fazer um grande milagre na sua vida. Então somente creia. Mas diga para ele: eis-me aqui. Irmãos, eu sou muito cheio de fé. Eu creio que momentos assim pode mudar toda a história da sua vida. Um momento assim, simples, sem ser místico, sem sentir arrepio ou calafrio. Mas uma decisão que você faz lá dentro do seu coração pode mudar toda a sua vida. Há 38 anos atrás, eu lembro de uma noite, minha esposa Fernanda estava grávida de gêmeos, 5 meses de gravidez. Eu estava desempregado.
Nós não tínhamos quase nada em casa. Minha casa era uma casa quase sem móveis. Na nossa sala só tinha uma pequena rede. Era o único móvel da sala. E eu lembro aquela noite, Fernanda já tinha ido dormir, eu tinha ficado na rede. E eu não tinha sentido a presença de Deus. Não foi assim aquela experiência gloriosa que eu disse, eu vi a presença de Deus, entrou lá na sala. Mas eu me coloquei diante dele. Eu disse assim para ele, Jesus, está aqui a minha vida. A minha vida. Eu não sou nada, eu não tenho nada, mas eu entrego a minha vida para você. Eu entrego o meu ser para você. Se você quiser, pegue a minha vida e use para você. E use para você, para o que você quiser. Aqui está a minha vida. Foi assim, irmãos. Uma oração muito simples. Transformou toda a minha vida. Mudou toda a minha vida. Mudou o meu viver, mudou a minha história, mudou completamente. E eu creio em momentos assim. E eu creio que esse é um momento seu. Entrega a sua vida, por favor, para ser um cooperador de Jesus. Diga a Ele, eis-me aqui, Senhor. Quero fazer a sua vontade. Não é fazer a minha vontade, não é fazer a vontade sua, da sua pessoa. Não é fazer as coisas de Deus à sua maneira. É simplesmente, Deus, eu vou fazer. Se você quer fazer isso no seu lugar, levante suas mãos ao Senhor. Fale com Jesus agora. Fale, eu creio na presença dEle aqui. Eu creio que é um momento muito santo, muito sagrado, muito poderoso, muito profundo, muito real e verdadeiro. Esse momento seu com Jesus. Fala com Ele, abre seu coração.